tinha preparado, né, umas perguntas aí das mulheres. A Sim. gente pode, eu acho, indo pra essa Pode parte. ir pra essa parte A já? gente, como a gente sempre fala aqui, né? A gente fez a pauta ali, Pauta, mas mas a pauta quem faz lá. a pauta É o Espírito Santo. é que nem a Dilma, né? 50% Tem a meta, mas não tem a meta, É, fala da isso meta, dobra a é mais ou meta, dobra a menos isso aí. meta, É dobra a isso aí. meta. é 50%. Empacota o vento, como é que é aquele negócio? É, empacotar o vento, não é 50% de 30%, enfim, é isso aí, mais ou É menos isso aí. Muito bom, muito bom. Então, se quiser passar algumas perguntas, né, que algumas mulheres fizeram, né, O que acontece? Eu senti no coração quando a gente começou a conversar sobre o podcast, sobre o episódio de hoje especificamente. Eu senti porque às vezes a gente abre aqui pro pessoal fazer pergunta, relatar, e as pessoas, por mais que queiram, ficam tímidas, porque vão saber que sou eu, ou eu tô tanto tempo na igreja, o que vão pensar? Então, aquilo que a gente falou no começo, né? Então, eu chamei algumas pessoas no particular e fiz algumas perguntas. O que te afasta de Deus? O que tem sido difícil? Como mulher, como mãe, como serva na igreja, né? E eu abri também uma caixinha de perguntas ali no Instagram. E homens também acabaram reagindo àquilo ali, né? Amém. Então, eu trouxe aqui, eu anotei, não vou expor ninguém, não vai ser citado o nome, mas eu resumi algumas coisas. No final das perguntas vai mandar o arroba. Vai coisa seguir ela. Quem mandou foi o Adivinha arroba. aí, quem acertar vai ganhar uma camiseta do Bíblia Já. Brincadeira. Mas eu botei alguns, eu tentei bom. resumir. Tudo, na verdade, assim, tudo tem é a rotina, né? O que atrapalha, o que afasta de Deus. Aí a rotina é o dia a dia com filhos, com o trabalho, é como conciliar. Eu tô ficando louca, eu tô me perdendo no meio disso, e agora o que eu faço? Como é que eu vou ter fé? Peguei uma bomba já aqui de casa. Volta o papelzinho pra baixo. Sério. Quer trocar, não? Peguei uma bomba aqui. Não, eu selecionei algumas assim, tentei mesclar um pouco, porque 90% foi a mesma Pesado. coisa. Bora? Pesado não, Bora, vamos ver o que o Senhor tem pra Se tu nós. entender a letra. Eu não entendi a letra, bem bonita. Muito obrigada, amor. Olha Isso só. é amor, Isso foi entendeu? bonito, Matheus. Isso foi bem legal. Isso é amor no matrimônio, entendam isso. Isso aí. Ó, a pergunta aqui, da arroba, brincadeira, não tem arroba nenhum aqui, tá? Mas a pergunta foi uma pergunta séria, assim, de seguinte: como vou saber que a fé não é uma ilusão? Uau. É uma pedrada. Pode devolver contra a pedrada? Pode, com certeza. À vontade. A fé é desenvolvida pelo relacionamento. Amém. Glória Né? A Deus. palavra de Deus diz que a fé é aquilo que a gente... É a certeza daquilo que nós não vemos. Amém. Mas nós temos a certeza no coração de que sentimos e temos, né? A fé, ela vai ser desenvolvida no relacionamento. E em ouvir os testemunhos daqueles que estão próximos e caminham com o Senhor, né? O meu pastor sempre diz assim, eu temo quando alguém diz, lá vem um homem de Deus, uma mulher de Deus. Não, não, não. Alguém que caminha com o Senhor. Vamos ser reais nisso, né? Alguém que carrega um testemunho do Senhor, né? Que carrega uma palavra do Pai, mas essa é a palavra do Pai. Então, qualquer boca que falar essa palavra do Pai, tá dizendo a palavra que o Senhor está... Claro, dentro do contexto correto, né? Me entendam dessa sim. maneira, não qualquer pessoa. Eu digo aquelas que né, Se tiver estão... o coração... Se tiver o coração alinhado, se eu posso dar um conselho para essa pessoa que está buscando saber que a fé, ela é verdadeira, tenha um relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Deus Espírito Santo. Amém. E Ele vai te ensinar Glória. todas as coisas. Glória a Deus. Que pedrada, hein? A pergunta foi uma pedrada, mas agora veio... E é na Bíblia, né? Não é em cortes do Instagram. Que a gente falou sobre a Amém, internet, que verdade. às vezes busca ali, né? Glória a Deus. Quer ler? Quer abrir uma? Legal. Eu gostei de abrir as correntinhas. Amigo secreto era assim, não Amigo era? secreto. Hoje não é mais, né? Hoje é tudo online. Veio tudo online. E a letra aqui, ó, é amor. Tá? Foi por amor mesmo. A demanda de casa, filhos, às vezes me afastam de Deus. Não consigo tempo e nem disposição pra orar. Bom, filhos é sempre um desafio, né? Falei daquela mãezinha antes que a gente tinha comentado, né? Os lugares de silêncio, às vezes, de uma mãe vai ser no tempo que ela estiver limpando a casa, vai ser no tempo que eles estão na escola, ou vai ser no tempo que ela está tomando banho, né? Então, a gente vai sendo desafiada nesses lugares, mas nós precisamos parar. A gente precisa, nem que seja o momento que tu vai no banheiro, tirar um tempo de intencionalidade, né? Como a gente falou lá atrás, não são as mesmas 24 horas para todo mundo. Aonde eu consigo encaixar esse tempo de alinhamento com o Senhor, né? Essa semana ainda postei e a gente conversou sobre o Egito, né? Sobre voltar para o Egito, né? O que tem sido nosso Egito? O que tem sido aquilo que não me faz mais olhar para o Senhor?
Os filhos são um presente do pai. Amém. E Sim. quando a gente olha para esse lugar, que isso é um presente, e eu tô ali com uma missão, criando filhos e um casamento para glorificar o Senhor, as coisas ficam mais leves. Eu consigo adorar o Senhor lavando louça, limpando a casa, cuidando das crianças. O que a gente precisa é mudar a forma como nós olhamos para esse lugar. É tirar o peso da comparação. Porque se eu tiro o peso da comparação, eu consigo olhar para dentro da minha casa e entender, esta é a minha realidade. Qual é a melhor coisa que eu consigo fazer com ela? Tirar um tempo para olhar para isso, admirar os filhos, né? Posso fazer um adendo? Pode ficar à vontade. O Benício desceu as águas, o meu filho mais velho, né? Eu não falei no início, no Sim, online. não, você e eu falou antes, né? anotei pra te falar Pra gente sobre poder isso, lembrar, porque né? eu achei Então, lindo. eu sou casada com o Marcelo, que também lidera os homens na nossa igreja. Sou mãe do Benício, de 9 anos, do Mateus, de 5 anos, que são as nossas pérolas amadas, que trazem as coisas, me dão um nó, às vezes, dentro de casa. Mas o B, desde os 7 anos, mostra o desejo de descer as águas, né? E a gente sempre achou muito cedo. E aí, com 9 anos, ele faz 10 esse ano. Com 9 anos e meio, porque ele gosta o Benício gosta das coisas bem, nas datas, o tempo correto. Com 9 anos e meio, ele disse que ele teve um encontro com o Senhor. Que o Espírito Santo visitou ele e ele disse que o Senhor disse que era tempo de se batizar. Amém. Então, quem sou eu, né? A gente Glória a passou Deus. um mês em oração, eu e meu esposo. Nós levamos aos pastores, os pastores conversaram com ele, né? O nosso pastor de toda a rede de ensino. A gente tem uma rede de ensino muito forte dentro da nossa igreja. Eu sou apaixonada pela igreja, né? Dá pra ver. A gente tem o nosso pastor da rede de ensino, os nossos líderes conversaram com ele, o nosso pastor Israel, que é nosso amigo íntimo, assim, nosso, assim, dentro de casa, conversou com ele e todos eles disseram, assim, ele está pronto, né? Então, um dia antes de descer as águas no domingo, e eu vou chorar, o meu marido disse assim, nós vamos tirar um tempo para buscar o Senhor, nós 4, né? O Mateus de 5, claro que ele fica já em volta e vai falando, vai trazendo as opiniões dele, assim, ele é muito convicto, sabe, do Senhor, ele quer converter todo mundo, se ele descobre que alguém não crê no Senhor, ele quer ir lá e dizer assim, Deus existe, é só tu que não vê ele só tem 5 anos. Amém. E a gente sentou os 4 ali, o meu marido começou a ler e explicar sobre o batismo, o Espírito Santo nos visitou naquela noite, nós choramos na presença do Senhor, assim, e num momento que nós estávamos orando, assim, de joelho, os 4, o Espírito Santo falou assim, filha, ergue a cabeça e olha para isso e contempla para nunca mais tu esquecer. E eu acho isso, Mick, se a gente pode dizer isso para essa pessoa que mandou, contempla. A gente esqueceu, a gente parou de contemplar um passeio na pracinha, uma mão dada dentro do supermercado. A gente parou de contemplar um filho que pega um pano para ajudar uma mãe a tirar um pó. A gente parou de contemplar. A gente tá gritando demais, ouvindo gritos demais e parando de contemplar os presentes e a beleza de Deus que tem nesses detalhes. Que tem numa casa sendo talvez limpa, talvez numa sala bagunçada, isso também vai passar. E lá na frente eu não quero ser a mãe que estava estava tão envolvida com deixar a casa organizada que esqueceu de ver os filhos brincando ali. Sim. Sabe, eu não quero ter que olhar para as fotos das crianças e dizer assim, onde é que eu estava quando eles estavam fazendo isso? Eu dizer assim, eu também estava aqui. É claro que a gente precisa de uma vida organizada, né? Às vezes a gente vai precisar fazer uma faxina mais forte na casa, a gente vai precisar fazer uma organização diferente, mas a gente precisa ser presente naquele lugar. O presente é um presente de Deus. E ser presente, seja no tempo de faxina, na organização, nos brinquedos, é o que traz leveza para essas coisas. Ontem eu conversei com uma mulher também e eu disse... A culpa disso tudo muitas vezes é nossa mesmo, né? Porque a gente entra numa neura com essas coisas, assim. Mas o nosso maior ministério é a nossa família, é a nossa casa. Nós fomos chamadas, se o Senhor nos permitiu, de ser mães, até, filha, beijo, mamãe te ama, princesa preciosa. Eu já choro. Viu? Papai, a gordinha do papai, hoje É a ela gordinha ainda do dizia, papai. eu sou a gordinha do papai, a Querida, princesa preciosa amada. da mamãe. Filha, a mamãe te ama muito, tá? Papai também. Vou ter que declarar pros meus filhos que eu amo Não, de pode. todo o meu coração. Não, Os porque meus se a meninos. gente não faz, a gente chega em casa... Ela cobra? Ela cobra. Querida! Ela fez 3 anos sexta-feira. Ela cobra. Ela E- cobra, ela Falante. fica esperando. Fala Demais. Demais. Ela é Puxou muito ao esperta, pai. Muito esperta. Puxou o pai. Muito esperta. Mas eu falava isso com alguém ontem que
é o nosso ministério e existe beleza nisso também. Muita. É o brinquedo. Às vezes eu piro também, com muita bagunça. Acabei de arrumar, tô sempre falando. Eu acabei de arrumar a cama, Beatriz. Só eu faço essas coisas. Mas existe beleza nisso. Que bom, glória a Deus. Porque a criança que não brinca é uma criança que não tem saúde. Não tem. Então, se tu tá vendo o teu filho bagunçar, se tu tá vendo o teu filho correr, se tu tá vendo o teu filho gritar, e a nossa filha tem muita energia, né, amor? Bastante. A nossa filha, da hora que ela abre o olho, ela já abre o olho falando. Já. Ela dorme Eu sou falando. Sou bem parecida. Ela adora falar. Então, glória a Deus por isso. E às vezes a gente não enxerga dessa forma, a gente enxerga como um peso, e não é. O Senhor nos chamou para isso, então Ele nos capacita. E Ele vai nos capacitar todos os dias para que isso seja leve, para que seja bom. E quando a gente sair da nossa casa, o Senhor e isso seu reflexo, a nossa família seu reflexo. Até quando tu postou o batismo do teu filho, eu me emocionei. Porque eu ainda mostrei pra minha mãe, eu disse, nossa, isso aqui é exatamente o reflexo. Eu consigo ver Jesus na família deles. Amém. E isso Glória aqui a é Jesus por isso. exatamente o reflexo de Jesus na vida da Betina e do marido. Porque uma criança de 9 anos que tem a plena convicção de que precisa disso, que tem um encontro com o Senhor... Então, é dentro de casa que começa e existe beleza nisso, né? Amém. É um ministério que a gente foi chamado e a gente precisa Pastorear parar. primeiro os nossos filhos, exatamente, não é? somos todos Há um pastores lugar, da nossa né? casa, Tornar um né? discípulo de Jesus neles, né? Exatamente. Isso neles. Eu sempre digo isso pras mulheres, né? Ai, eu quero discipular minhas amigas, eu quero... Ai, porque... Mas e a tua casa, né? Teu filho, tu já A gente falou precisa com teu filho? voltar com o coração pra casa, com a intencionalidade, com a presença, sabe? E isso vai mudar tudo. Não adianta você estar brincando com seu filho no chão, mexendo nas suas redes sociais, não. Coloca o telefone de lado. É olho no olho, é brincar, mas eu não eu já ouvi de uma mãe sensacional. Eu não gosto de brincar. Falei, pois aprende. Tem que Porque quando tu aprender. era criança, tu também brincava. Talvez tenha aí uma mágoa, algo a ser curado. Diz pro Espírito Santo cura isso no meu coração. Porque se um dia talvez eu quis que alguém brincasse comigo e não brincar, eu talvez criei um bloqueio. E seja livre, em nome de Jesus, mulher. Que você seja Amém. livre, que você ame brincar com seus filhos, que você tenha tempo de qualidade. Se for 1 hora, se for 20 minutos, às vezes tu leva o teu filho às 7 da manhã pra escola e vai buscar ele no final do dia. Eu tenho só 2, 3 horas ali com ele. Bom, repensa isso, né? Faz essas 3 horas que sejam as melhores do teu dia inteiro, com intencionalidade, com leveza. É claro que eu grito de vez em quando. Eu sou Acontece. 3 homens dentro da minha casa. Sabe? Com 3 temperamentos. Isso acontece. Mas também saber pedir perdão, sabe? Eu precisei olhar pro meu filho e dizer, me perdoa, eu agi errado aqui. Sabe? A gente precisa voltar a olhar com... Voltar não, né? Olhar com os olhos de Cristo pra isso, né? Amém. Glória a Deus. Isso aí. Glória a Jesus. Vamos então para a próxima aqui. Tem mais aqui, Betina? Ó, vamos tentar responder todas. Eu acho que tem quase 10. Até que horas que a gente vai... Aqui, ó. Pergunta: priorizo tudo e todos, esqueço de mim e caio em profunda frustração. Eu não sei. Ressaltar aqui que é uma mulher. É uma mulher, Que é então ela aquilo quer que- uma dica de repente. Que esquece Limites, o cuidado, né? Limites. o ser feminino, tudo. A gente precisa aprender sobre limites, sabe? Deus, quando ele nos coloca no jardim, né? Porque a humanidade estava lá com Adão e Eva, né? E quando ele nos coloca no jardim, ele coloca um limite sobre a nossa vida. Ali, nas primeiras páginas de Gênesis, Deus já está nos ensinando sobre limites. Então, nós precisamos entender o que sim e o que não, né? A gente precisa avaliar, entender um lugar de cura que fala lá atrás, né? Será que eu estou dizendo sim para todas as coisas porque eu quero ser aceita e amada por aquelas pessoas e por esses lugares, seja no ministério, seja em casa, né? Uma mãe precisa assumir uma posição de uma mãe, que protege, que discipula, que direciona, que ama, que zela, mas que também traz os limites para os filhos, né? Se eu puder dar um conselho para essa mulher, aprenda quem são as pessoas que estão contigo só porque tu diz sim para elas, né? E quem são as pessoas que estariam contigo mesmo que tu precisasse dizer não. E aprenda a dizer não, porque não é libertador. Jesus não curou todos. Jesus não chamou todos como discípulos ali enquanto ele estava no ministério terreno. E isso ministra na minha vida. Porque se Jesus ia e não curava a todos, é porque quem somos nós para achar que precisamos fazer tudo por todos? Nos esquecendo. É claro que a gente veio para servir uns aos outros, mas a gente precisa olhar pra gente nesse meio do caminho. Precisa aprender a se amar e a olhar pro Salmo 139. Há um propósito sobre a minha vida. Se minha mãe não me quis, não é o meu caso, mas é o caso de muitas mulheres, Deus me projetou.
Porque Deus fala assim, ó, antes de ser formado, eu já sabia os teus cabelos, eu já sabia o teu nome, o teu propósito de vida. Deus já sabia. Então, Deus desejou a gente, nós somos um projeto do Senhor. E os nossos filhos também são. Então, a gente precisa aprender, sim, a dizer não, porque não é libertador. O não vai doer, porque as pessoas não vão gostar. Mas a gente precisa olhar para esse lugar com sabedoria. E eu aconselho essa mulher a se aconselhar com alguém. A apresentar a vida dela e dizer assim, ó, onde tu acha que eu tô errando? Porque daí, assim, quem sabe alguém com a luz busque auxiliar ela, né? Pedir para o Espírito Santo, me mostra o que dessas coisas não convém. O Espírito Santo vem, bondade, Ele mostra. com graça. Glória a Deus, muito Vamos bom. Fui mais Mais rápido uma. agora. Vamos ver aqui. Tomando toda a água do Essa Vitão. aqui- essa aqui é boa. né? Eu também já fui. Já foi toda a Eu água. até esqueci d'água, com a garganta seca, esqueci Eu tô d'água com a aqui. garganta seca. Essa aqui é boa. O que tem aí? Posso ler? Pode ler. Se puder. Entro em muitos ministérios pra não ter tempo de ficar em casa. Me dá agonia. Ficar em casa. Fuga, né? Se eu posso dar um conselho pra essa mulher, ela precisa de cura. Ela precisa um encontro verdadeiro com o Senhor. Precisa saber para o propósito para o qual ela foi chamada. Se ela tem filhos, tem marido, ela tá... O espírito dela tá gritando para que a alma dela seja sarada, sabe? E não é vergonha para ninguém precisar se retirar de algum lugar. Sentar realmente com um pastor, uma pastora, com um líder e dizer, eu preciso de ajuda. Sabe, eu já atendi uma porção generosa de mulheres que não queriam estar em casa. Que vinham e traziam as crianças para a igreja para fugir desse lugar. Porque um dia a mãe delas já tinha também. Ele vem assim por baixo. Eu vou pegar minha água aqui de cantinho. Eu divido contigo. Não, tá tranquilo, obrigado. E precisar dizer assim, de olhar para essa mulher e dizer assim, ó, tu precisa amar os teus filhos. Tu precisa olhar e amar. E quebrar um padrão. A gente diz assim, o Senhor fala, né? Ah, eu amaldiçoarei até a terceira e a quarta geração, mas eu abençoarei. E a gente olha pra isso e acha que é só maldição. Não. A gente também precisa olhar pra esse lugar, para as maldições que são culturais. Para aquilo que eu repito, que eu vi os meus pais fazendo e vou fazer. Quantas coisas vocês já não veem na pequena copiando vocês? Boas Sim. e ruins. A gente vai vivendo pelo exemplo, sabe? Hoje eu vejo essa mulher, uma dessas mulheres já caminhando em amor com as suas filhas, zelando, cuidando, amando. Sabe, eu precisei olhar para uma mulher e eu sei que ela tá ouvindo e disse para ela, eu não quero te ver aqui na igreja na segunda-feira de noite. Com os teus filhos pequenos. Vai para casa e ama elas. E ama eles. Não, mas a gente precisa orar. Sim, a gente precisa orar, mas tu tem uma nenê. Tu precisa agora primeiro viver esse processo. Não fugir dele. Até que o Senhor venha e clamar por esse lugar. Porque é muito mais fácil tu terceirizar. É. Só que quantas pessoas precisam para substituir uma mãe? E quantas marcas ficam nesses filhos depois? Sim. Então isso não é vergonhoso para ninguém tu pedir ajuda e dizer, olha, eu não tô conseguindo ficar em casa. Bom, então nós vamos orar. Vamos buscar no Senhor. O que o Senhor fala para essa estação. Essa é a estação de trocar fralda, limpar a casa, cuidar das crianças e adorar o Senhor. Eu só consigo estar aqui no culto de domingo. Meu trabalho não deixa. Amém. Esteja aqui de forma integral no domingo. Mas esteja na tua casa. Busca o Senhor. Peça para o Senhor derramar. Talvez ela está passando por algum processo de depressão. Talvez ela precise desesperadamente de ajuda. Eu aconselho ela a dar um passo de fé e pedir para uma amiga, para alguém de confiança. Minha mãe sempre diz, te aconselha com quem se aconselha com Deus, que certamente vocês duas sairão dali edificadas. Amém. E às vezes até muitos ministérios trazendo também pra obra do Senhor, a gente pega muita coisa e a gente não dá conta de tudo. Dentro do ministério, alguma coisa vai ficar mal feita. Vai. Então, a gente precisa reconhecer que nós não precisamos estar em todos os lugares. Tu falou isso no culto de mulheres também, né? Falei. Que queria até cantar, mas o pastor não deixou. Imagina eu cantando. Mas é isso, a gente precisa se retirar também. Precisa aprender Pra a se retirar. aprender. O não, né? O limite. É o não. Limite, exatamente. O não, ele confronta às vezes, e talvez doa, mas a gente precisa olhar, não, mas por que eu tô me incomodando? Porque, como tu também... Tô colocando falas da Betina aqui, pessoal, porque a Betina é nossa convidada, tá? Amém. Mas, como tu falou, por que eu perdi admiração pelo meu esposo? Por que eu perdi a paz dentro da minha casa? Por que eu preciso fugir? Se a nossa casa, antes de nós comprar a nossa casa, né?
A gente sempre falava, a nossa casa é aquele lugar que tu quer, o conforto que tu quer chegar em casa, tu quer descansar, tu quer ter alívio. E como que uma pessoa não consegue ficar dentro da própria casa, Que é o né? lar, né? Que é Ali o é a lar. nossa primeira igreja, né? É o A gente sempre aconchego. precisa olhar, né? Se a palavra de Deus diz, como tu quer ministrar a minha igreja se a tua casa tá um caos, né? A palavra do Senhor fala, os ministros precisam ter a sua casa, os seus filhos bem liderados, né? E não é vergonhoso a gente confessar e dizer, olha, eu não estou conseguindo fazer isso, eu estou fugindo disso, mas tu não vai conseguir entregar algo na igreja se tu não estiver conseguindo viver isso em casa, primeiro em casa, para que a gente possa fluir para esse lugar e também pedir auxílio para casa. Isso eu entendo que as famílias tem uma fala nessa igreja que eu acho que eu amo de paixão, né? É ser igreja em casa, ser igreja na família para ser família na igreja, sabe? Então a gente precisa reconhecer esse Tudo lugar, anda junto, sabe? né? Tudo anda junto, né? Eu vou orar por essa mulher para que o Senhor venha com graça e bondade e também ensine ela sobre todas as coisas, né? Sobre esses lugares. O Senhor entregou um ministério dela, tá nas mãos dela. Caminhar com isso, sabe? E aprender com o Senhor nesse lugar, né? E ser curada. Sim. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Vamos para o próximo. Tem uma galera aqui no Instagram perguntando se a live vai ficar salva. Gente, vai no YouTube lá no YouTube vai ficar salvo e depois a gente vai estar botando também o episódio no ar, tá? Então a galera que tá no Instagram, digita lá no YouTube Bíblia Jovem, tá? E vai aparecer lá, né, já o ao vivo ali. Entra ali, vai ficar salvo, depois consegue ver a live inteira, ok? Porque tá sendo bênção demais realmente aqui, cara. Tu sabe que isso é uma coisa que eu não consigo fazer, né? Eu acho que se eu me assisto, eu desisto, sabe? Dessa caminhada com o Senhor, assim. Eu tenho uma dificuldade bem grande de assistir depois, sabe? Deveria, né? Assistir, vamos ver, né? Eu começo a assistir. Eu também. Tá? Não. Tu também? Eu tive que aprender isso, né? Eu tive que aprender a me assistir, porque pra ser então vou ter que crítico... aprender, então. Pra ser crítico, pra falar assim, eu preciso melhorar nisso, porque... Eu me cancelo, todo dia eu me cancelo. Mas eu Olha esse espírito de Mas eu também me zombaria cancelo. aí, gente. Mas eu também me cancelo, porque a gente faz live nas segundas-feiras também, né? Daí é uma live onde a gente bate papo com o pessoal ali e tal. E aí eu chego... Aí no serviço ali eu coloco pra escutar, né? Coloco no fone assim e tal. E aí eu fico escutando as coisas e eu pensei, meu Deus do céu, não acredito que eu fiz isso. Olha a minha voz cantando. Assim. Mas é uma crítica, né? Só que isso é bom, tu tá à frente do meu processo, preciso aprender contigo nesse lugar, né? Mas sabe, eu tenho uma amiga que uma benção na minha vida, assim, que o Senhor me deu uma amizade madura, né? A Tati deve estar me ouvindo aí. Nos ouvindo, né? E eu aprendo muito com ela, assim, vendo o que o Senhor tem feito na vida dela e na família dela, assim, como a minha fé também é esticada nesse lugar, né? Então, como a gente também olhar, que a gente tava falando, né, como tu olhar também para as outras vidas e ter referência nesses lugares, a gente também cresce ali, sabe? A gente também olha, sabe? Eu vejo hoje a vida da minha irmã, que teve uma depressão pós-parto ali na estrutura dela, também o Senhor a encontrou, e já caminhando com o Senhor, batizado e caminhando há muitos anos com o Senhor também encontrou ela naquele lugar e também fortaleceu ela, sabe? Então eu acho que esse negócio de fugir de casa, isso é uma coisa muito normal, só que a gente precisa aprender a fazer esse caminho de volta. Se apaixonar por esse lugar. Eu vi que apareceu um alerta ali. Tem uma pergunta no chat. Manda, Vitão, aí depois vamos abrir os outros aqui, a gente vai ver a melhor, daí a gente termina com uma boa aqui também. O alerta era terminando? Não, o alerta é que tem uma pergunta no chat. Olha eu perguntando aqui dos bastidores que eu adoro. Temos uma pergunta aqui, então, da Larissa, @Larissa. Betina, como liberar o perdão sem um arrependimento verdadeiro? Olha, primeiro a gente vai liberar o perdão pro Senhor, né? E vai dizer diante do Senhor, Senhor, eu estou liberando perdão, né? Pai, gera dentro do meu interior, tô olhando pro Vitão como se, né? Gera no meu interior esse perdão, né? Também olhar a sua parcela de culpa nesse lugar, né? Porque às vezes a gente também leva algumas pessoas ao erro, né? Então, sim, primeiro a gente precisa liberar o perdão pro Senhor. E se a outra pessoa não teve um arrependimento genuíno, a gente tem que entregar pro Senhor lidar. Eu sempre entendo que a Mirelle fala isso pontualmente, sabe, Vitor, lá na nossa igreja. Ela diz assim, para que a justiça de Deus possa passar, a gente precisa sair da frente. Não é a nossa justiça. Tu vai precisar sair da frente, liberar esse perdão, sair da frente, deixar que a justiça de Deus passe e possa agir nesse lugar, né? Então, o perdão que a gente libera diante do Senhor, a gente tá perdendo e pedindo pro Senhor levar aquela dor, perdoando mesmo, porque a mesma misericórdia que alcança aquele que te feriu também te alcança, porque a gente também muitas vezes fere, né? E precisa que o Senhor
nos perdoe todos os dias. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, tem uma pergunta no Instagram ali também da Stephanie ali que eu vi. Consegui ler pra nós aí, por favor. Deixa eu procurar aqui. Stephanie, aqui eu tenho o Bíblia Jovem atrás ali no Instagram, não consigo ler direito o que ela é. Fica aparecendo. E aí a gente encerra as perguntas no chat e depois a gente já separei uma pedrada aqui pra ver. Depois a gente ora ainda, né? Que a Manda, também. senhor, manda. E aí no final, Achei aqui então, Matheus. É pra mim, não. Da Stephanie Bezerra. Como vencer a ansiedade tendo que lidar com o estresse do dia a dia com 2 crianças pequenas? Eu acho que é muito... Oi, Stephanie, tudo bem? Eu acho que é muito dentro daquilo que nós conversamos aqui também anteriormente, né? O estresse, eu sempre entendo que o Senhor vai nos amadurecer naquilo que a gente talvez não teve enquanto nós éramos mais jovens, né? Quando a gente nos estressa demais nessa estrutura de casa e família, nós precisamos parar um pouco, olhar para o Senhor e dizer, Pai, o que tu tá me ensinando aqui? Será que tu quer gerar minha paciência? Será que tu quer gerar minha perseverança? Será que tu precisa da minha rendição, da minha entrega, entender que eu sou humana? A gente quer ser super mulher, tá sempre escovada, arrumada, maquiada. A gente não vai conseguir terminar todos os dias assim, né? Bom seria, mas não é esse Maravilhoso, lugar. mas não E é também te livra dessa culpa, sabe? Acusador é Satanás, não é o nosso Senhor Deus, né? Nosso Senhor Deus é um Senhor de paz, de bondade, os pensamentos dele sobre nós são pensamentos que vão para nos edificar, né? Ele provavelmente está te dando uma baita oportunidade de crescimento aí, de olhar para os teus filhos pequenos e se enxergar também nesse lugar. Também um dia tu já foi pequena, também teve paciência ali. E muitas vezes quando eu olho para os meus filhos e sou corrigida pelo Senhor, o Senhor sempre diz para mim, eu tenho paciência contigo, filha. Tenha paciência com os meus pequenos. amém. Amém. Glória a Deus, muito bom. Galera que tá no Instagram aqui, a gente vai fazer a última pergunta pra Betina. Mas a galera que tá no Instagram, se inscreve no nosso canal no YouTube. E a galera que tá olhando o vídeo no YouTube e não é inscrito, se inscreve aí, gente. Porque tá muito bom esse podcast hoje. Betina, eu falei, né? Tu vai virar sócio aqui. Amém! Profetizo. E eu vou te falar mais uma coisa, tá? Se tu tinha dúvida, se tu tinha que estar na internet, Deus tá te respondendo hoje. O Senhor tá te chamando Porque, hoje. cara, Vamos botar isso em oração, jejum, a gente vai orar. campanha. Amém. Amém? Então, gente, nós vamos encerrar com uma pergunta aqui que a Milena selecionou, que diz o seguinte: a parte financeira me desestabiliza. Não consigo esperar a ajuda de Deus. E já perdi salário em jogos. Ó, o tigrinho. Tigrinho, as bets. Enfim, aí, né? O meu conselho é discipulado. Nós falamos sobre isso antes do início, né? Eu disse pro Senhor, e olha como o Senhor é bom, a gente não tinha falado e agora o Senhor trouxe. Eu fico olhando para aquele relógio ali, tá me deixando um pouco tenso. Se passar, não vai desligar? Não vai. Orando e buscando o que o Senhor queria trazer, ele disse, não esquece de falar sobre discipulado, e discipulado é algo que demora, né? Nós falamos ali antes, né? Jesus discipulou na forma terrena 3 anos aqueles que caminharam com ele. Então, eu olho e a igreja precisa de discipulado. O que é o discipulado? É a gente olhar para a vida de alguém, confiar na vida de alguém, tudo aquilo que a gente conversou até agora. Confiar e dizer, eu preciso confessar o meu pecado, eu não consigo, eu tenho vícios de jogos, eu tenho vícios, vamos usar uma coisa mais ampla, né? De bebida, de compras, de comida. Nós precisamos, a palavra do Senhor diz isso, confessem os seus pecados, né? Busca alguém de confiança, entrega a tua vida nesse lugar, confiando primeiro no Senhor, peça que o Senhor mostre para quem tu vai abrir a tua vida, porque quando a gente traz a confissão, tudo aquilo que a gente traz à luz, o Senhor pode tratar. Aquilo que nós deixamos guardado, o Senhor não tem como tratar, independente do que for, e o Senhor, para aqueles que caminham com Ele, e o Senhor quer correção, Ele vai te apertar até que tu venha em direção a Ele. Amém. Confesse, peça ajuda, oração, e o discipulado ele leva tempo, são às vezes anos caminhando até que o Senhor possa fazer uma obra completa. É só olhar para o povo no Egito, precisou passar 40 anos aquele caminho para que o Senhor trouxesse uma nova geração, né? Que isso não aconteça na tua vida, que em nome de Jesus o Senhor possa vir com bondade e graça, tu possa confessar diante dele e ter um relacionamento, porque quanto mais cheio do Espírito Santo tu fores, menos tu vai cair nesses lugares. O Senhor não pode abençoar aquilo que vai fazer tu te perder.
Ele só vai abençoar quando tu puder administrar aquilo que ele entrega nas tuas mãos. Amém. Amém. Glória a Deus.